E se você já pensa fora da caixa ou ainda não sabe, porque nem sabe aonde a caixa está, seu lugar é aqui conosco, no nosso canal Circulando Danças e Terapias, aqui pelo YouTube, para o nosso podcast Conversando Fora da Caixa. Produção, pode soltar a vinheta. Olá, meu nome é Viviane e eu convido você para participar do nosso projeto do Conversando Fora da Caixa, assistir os episódios anteriores e depois fazer a sua inscrição no canal, curtir os nossos episódios. E se você está chegando agora, eu convido vocês para assistirem os episódios anteriores. Sempre temos assuntos, entre aspas, fora da caixa, fora do padrão da normalidade. Tivemos já 3 episódios e esse é o nosso quarto episódio. E, Carla, hoje nós vamos começar a falar sobre expansão de consciência. E você já poderia apresentar o tema do nosso quarto episódio, do nosso encontro, falar dos nossos convidados especiais de hoje, porque hoje não temos um, mas 2 convidados que nos honram com as suas presenças. Então, Vivi, eu tô até um pouco nervosa aqui hoje. Porque assim, ó, os nossos convidados, além de serem convidados muito especiais, um deles está acostumado com isso tudo, né? Manja de comunicação, de microfone, e a gente fica um pouquinho nervosa, né? Mas vamos lá. Antes de eu apresentar os nossos convidados importantes aqui especiais, eu gostaria de falar que hoje a gente vai sair um pouquinho mais fora da caixa. A gente vai trazer aqui um assunto de extrema importância, um assunto que aqui vai ser abordado com muito respaldo, com muito estudo, com muita seriedade, que é a questão que nós vamos falar hoje sobre as medicinas da floresta, né? E para isso, então, a gente conta aqui com 2 convidados, que é o Sandro Devens e a Tânia Agostini. O Sandro é radialista e ambos também são proprietários da loja Mística Sal da Terra, que é uma loja lindíssima também, que a gente já convida aí para quem não conhece. Vai estar passando o endereço do Instagram da loja, uma loja que tem artigos belíssimos. E a gente então fez o convite, eles aceitaram, para nossa felicidade, de estar conversando um pouquinho com a gente sobre esse assunto, que às vezes traz polêmica, né? Mas que a gente gostaria então aqui que as pessoas pudessem ter a informação com a maior seriedade possível. E é por isso então que a gente convidou eles, que a gente sabe então da seriedade como eles trabalham e tratam esse assunto. Eu vou falar aqui um pouquinho da formação de ambos, né? Que é o Reiki, a hipnose clínica, também tem cursos de apometria de ancoragem, constelação familiar. Eles são, então, guardiões do ayahuasca, também possuem curso de sound healing, que são os ciclos de fogo, com Pierre Stocker. Também, e bem importante aqui salientar, que eles possuem formação de entogenia terapêutica, com o psiquiatra renomado Wilson ou Wilson Gonzaga. Depois eu vou pedir para eles falarem melhor, então, o nome, como que é. E possuem uma ampla e vasta experiência com relação do ayahuasca no Peru, onde eles já foram várias vezes e trouxeram essa experiência aqui para o Brasil e aqui, no caso, para a Concórdia. Eles fazem, então, os seus rituais, né? E a gente, então, vai pedir aqui para que eles mesmos se apresentam, né? Porque eu só fiz aqui um resumo de tudo que eles sabem, que eles têm no currículo. E já quero aqui também pedir, né, fazer a nossa primeira pergunta aqui, Vivi, que é como que eles começaram essa caminhada, né, dentro das medicinas da floresta. Sejam muito bem-vindos, Sandro e Tânia, tá? Vocês nos honram, como a Vivi falou antes, com a presença de vocês, para trazer, então, toda essa vasta experiência que vocês têm com relação a este assunto. Muito bem, vamos lá então. Muito Inicialmente, obrigada. dizer que é uma alegria muito grande para nós poder fazer parte desse projeto maravilhoso, né?
conversando fora da caixa e trazendo assuntos que normalmente não são assuntos Isso aí. que circulam nas rodas, né? Mas meu nome é Sandro Devens, então, sou jornalista de formação e um pequeno estudante das medicinas da floresta, do autoconhecimento. E junto com a minha esposa Tânia, a gente tem buscado, por meio dessas terapias, né, levar um pouco de alento para as pessoas que chegam até os nossos movimentos. Muito bem. O meu nome é Tânia, então, sou lá de Lindóia do Sul, o Sandro também é de lá. E há mais de 25 anos, né, eu consagro as medicinas da floresta. Quem me convidou foi o Josemar Andrade. Foi um dos meus padrinhos, né? E eu já fazia aqui em Concórdia, porém essa casa já não existe mais hoje. Mas naquela época não era tão conhecido como hoje, né? Então, hoje ainda se tem muito preconceito, imagina há 20 e tantos anos atrás, né? Nem materiais, não existia, Não né? existia Então, muito estudo científico na época que dava O um respaldo, respaldo né? para tudo isso, né? então eu não tinha esse entendimento. E certo dia, o Josemar, voltando a falar nele, convidou nós para ir para Segalquia, Vamos ouvir bastante do Jusemar hoje, né? que é um lugar que faz a busca de visão. Não sei se vocês conhecem, sim. mas é um lugar espetacular. E foi lá, então, a minha virada de chave, né? Lá também tem um médico psiquiatra, que ele é o guardião do O guardião do espaço, movimento no Brasil, né? né? Que chama Fogo Fogo Sagrado. Sagrado do Brasil. É um movimento que nasceu no México, né? Uhum. Através do Aurélio Tepancalli, que é um xamã renomado, né? Conhecido mundialmente, e que no Brasil o Fogo Sagrado ele é dirigido pelo Aurélio, né? Aliás, pelo Haroldo, que é um médico psiquiatra em Joinville e que é o guardião do Fogo Sagrado. É um movimento muito bonito, traz pessoas de vários países, né? A Tânia pode falar um pouco mais porque ela conhece mais do que eu aí nesse. Então, eu fiquei lá 15 dias como apoio. E, enfim, tem vários movimentos que eles fazem lá. Dentre eles, as medicinas da floresta, de 12 horas, 17 horas, 20 horas, com ayahuasca, com peyote e outras medicinas da floresta. E voltando, eu continuei buscando lugares para continuar essa caminhada, porque então, como eu falei, lá foi uma virada de chave, lá que eu entendi o que era a medicina, né? Até então eu não conhecia. E as pessoas falavam, né? Nossa, eu vejo isso, eu recebo aquilo. E eu falava, nossa, eu devo ter um problema, porque eu não vejo nada, eu não recebo nada. E eu continuei buscando aqui em Concórdia. Até a Tânia conta, né, que nas primeiras vezes que ela foi consagrar as medicinas, ela olhava para o chão e via as cerâmicas entrando uma na outra, né? Isso já é uma expansão de consciência, Sim. porque é a medicina já fazendo efeito, né? Mas pela falta, mandalas, talvez, né? isso, talvez pela falta de uma explicação, ou até mesmo de um conceito científico, ela passou um tempo consagrando sem entender, né? E foi aí no Fogo Sagrado, lá em Segalquia, que é em Urubici, foi que ela teve, então, esse entendimento, digamos assim, para a partir daí começar a estudar mais a fundo a questão das medicinas. E foi aí, Tânia, que você, ou vocês, né, no caso, perceberam esse servir, no caso, assim, ou trazer isso para cá? Não, ainda não foi nessa Eu época. ainda não estava, Ainda eu não. não Aí estava na gestão aí vocês ainda. não estavam ainda. Eu ia perguntar agora, porque lembra que eu perguntei para vocês qual foi o fora da caixa que puxou o outro, né? Né, foi a Tânia. Então, quando eu reencontrei o Sandro, que o Sandro foi meu primeiro namorado, gente. Meu primeiro beijo na boca foi o Sandro. É Sério? verdade. Lógico, eu casei depois, né? Tive um marido, o Sandro também teve a vida dele, mas depois a gente se reencontrou. Não sabia. E começamos a namorar bem rápido, né? Aconteceu tudo muito rápido. Tudo muito Uma rápido. semana o Sandro já estava morando comigo. E o Sandro era muito desconfiado, né? Agora conte, amor. Bom, quando eu comecei a namorar com a Tânia, eu fui morar com ela, eu disse, vou fazer uma média com a Tânia. Ela tinha um quartinho que era o quarto da maquiagem dela e lá tinha um roupeiro, né? Que ela utilizava para guardar as maquiagens e, enfim. Disse, vou dar uma organizada porque estava meio bagunçadinho.
Eu abro uma porta e vejo uma caixinha. Uma caixinha. Daí, cara, na curiosidade, fui lá, olhei aquela caixinha lá. Tinha vela, tinha santinho, tinha defumação. Meu Deus, casei com uma bruxa. Eu disse, cara, a Tânia é bruxa, eu pensei. E, na verdade, depois eu fui ver que realmente ela é mesmo. E é um elogio, né, Mas Tânia? guardei, deixei lá guardadinho, né? E quando ela voltou, isso era um sábado de manhã, quando ela voltou pra casa, eu disse, dei uma organizada no teu guarda-roupa, no teu roupeirinho lá, né? Ela, O que tu achou lá? Eu vi uma caixinha lá com uns incensos, uns negócios. E aí foi o meu primeiro contato com esse mundo, né? Porque quando eu morava em Lindóia, a gente sempre foi muito ligado à Igreja Católica, muito embora a Igreja Católica nunca fez muito sentido para mim ou seguir aquele folheto, né? Mas esse mundo do autoconhecimento era um mundo desconhecido, para mim, pelo menos, né? Então foi através da Tânia que eu tive esse primeiro contato, depois aí a gente, falando do Jusemar, né? Deve estar com a orelha quente agora, né? Começamos a praticar o Temascal, que é uma outra cerimônia maravilhosa também, e foi a partir daí que eu comecei a me interessar, né? Mas ainda levou um tempo até eu consagrar as medicinas, até eu consagrar a ayahuasca. Uns 6 meses. Uns 6 meses. E a Tânia, ela dizia, tal dia vai ter, mas nunca me forçou. Tu tem que ir e tal, nunca. Tal dia vai ter, né? E ela sempre ia me lembrando, né? Ainda não, acho que não é o meu tempo ainda, né? E num dia, era em abril, a Tânia disse, dia 19 vai ter, que se não me engano é dia do índio, né? Mas foi uma coincidência, não foi nada programado. Eu disse, então tá, vou lá contigo, quero ver o que é esse negócio aí, né? Mas na minha ideia, eu ia aí só pra ver o que era, né? Amigão, não tem, né? Tem que ir lá e tem que consagrar a medicina, não pode, né? É uma falta de ética. Até a gente tem esse cuidado hoje de não permitir que as pessoas participem só como espectadores, né? Existe uma ética. E quando eu consagrei, então, pela primeira vez, cara, que negócio que é esse? Eu pensei, né? E a cerimônia inteira durou ali umas 6, 7 horas. Eu era pura felicidade. Eu era puro amor. E a Tânia, do outro lado, de frente, né? Me olhava assim, preocupada, né? E eu, só felicidade, né? Eu pude acessar verdadeiramente o que a medicina da ayahuasca traz. A Tânia, naquela cerimônia, não conseguiu acessar por conta da preocupação comigo, né? O Sandro deve estar achando a maior besteira, né? Foi mais ou menos isso, né, amor? Geralmente, quando a gente vai, alguém vai junto, a gente tem essa tendência de se preocupar com como que a pessoa está, né? Exato. Então também para mim ali foi uma virada de chave, tanto que eu passei a viver aquilo mesmo, sabe? Eu passei a viver aquilo até abandonando situações do nosso cotidiano, né? E aí vai a Tânia com a cordinha, amor, vem pra cá que tem uma vida de verdade pra gente viver aqui, né? Porque eu tava mergulhado verdadeiramente naquele mundo. Que bom se fosse só a expansão de consciência, né? Eu tava mergulhado, né? Então a Tânia me trouxe de volta, não, vamos ter uma vida de verdade aqui, né? Não que o que a medicina nos traz não seja uma verdade, né? Mas infelizmente nós temos essa vida para viver. Falo infelizmente porque as pessoas que podem ter o acesso da ayahuasca ou de qualquer outra medicina que possam aprofundar mesmo o que ela realmente nos entrega, sabe que é maravilhoso. Sabe que existe algo superior. Eu chamo de Deus, né? Mas é maravilhoso. Muito legal a história de vocês. Então, respondendo a pergunta, a primeira fora da caixa foi a Tânia. Gente, é assim, como é importante, a gente já vai seguir aqui com as perguntas, né? Porque a gente tem muita pergunta aqui para fazer para vocês, mas eu vejo assim como é importante vocês trazerem a questão das medicinas da floresta, seja o ayahuasca, seja a psilocibina, né? Que vocês também fazem, né? Trabalham com isso, com esse olhar do estudo, do respaldo, da parte científica, porque nós temos uma leve experiência com relação à expansão de consciência com a ayahuasca, e a gente foi por muito tempo muito rotulado, questão de preconceitos, como a Tânia acabou de falar antes. Uma época bem anterior a essa, né, onde a gente sofria vários tipos de rótulos de preconceitos e assim por diante.
E hoje, quando eu vejo assim, inclusive eu fui olhar o Instagram desse psiquiatra aqui, que vocês fizeram todo, né, o curso, enfim, estudaram com ele, eu achei maravilhoso o jeito como ele traz. Então, hoje em dia, rotular e trazer ainda preconceito que você nem conhece, sem antes ter buscado aquilo verdadeiramente, um estudo, realmente está muito bitolado, né? Ou seja, a Exatamente. gente precisa ter essa, não só a expansão através da medicina, né? Mas expandir o conhecimento mesmo, né? Tantas pessoas que têm tantos benefícios fazendo uso. Só que, claro, nós precisamos de pessoas sérias, comprometidas e que, né, tenham a responsabilidade. E é isso que eu e a Vivi pensamos por ter já tido a experiência com as medicinas da floresta, né? Eu aqui posso até falar do Cambô também, que eu fiz uso, Sim. e para mim foi maravilhoso. Me curou, entre aspas, de psoríase, né? Era pitiríase que eu tinha, não psoríase. É. E foi depois do Cambô. Então, assim, só que naquela época a gente não tinha esse respaldo. Então, era muita coisa mística, muito achismo, muito, maluca, né? Vai lá, faz isso. E hoje a gente tem um respaldo muito importante. As pesquisas eu acho que evoluíram nesse Muito, sentido, muito. né? E Graças a trazer Deus. vocês Uhum. aqui para falar com todo esse respaldo que vocês têm, para nós isso é muito importante. E a gente fica muito feliz, mais uma vez, falando isso para vocês, de vocês terem aceitado e trazer toda essa experiência que vocês têm aqui, com esse embasamento que vocês têm, né? É porque hoje, assim, né? As pessoas, de um modo geral, eu não falo só aqui de Concórdia, mas no Brasil inteiro, larga muito na mão da espiritualidade. E não é assim. Existe uma responsabilidade nossa, né? Uhum. Existe, Muito com grande, certeza. inclusive. Às vezes a pessoa está num processo e acha que está com um obsessor e tal. Na verdade, não. Nem sempre é um obsessor. Às vezes é uma irresponsabilidade do dirigente, que serviu muito a medicina, né? Ou que não Uma mandou uma ficha de medicação. anamnese para a pessoa colocar que ela toma um medicamento, um antidepressivo, que não pode consagrar, ou, né, pelo menos interagir com a ayahuasca. Então, existe uma série de protocolos que precisam ser seguidos para que a gente possa fazer uma cerimônia e levar para as pessoas uma boa experiência, né? Uhum. Exatamente. Então, existe uma responsabilidade muito grande da nossa parte. E tudo isso que a Carla falou, né, dos nossos cursos e tudo mais, a gente vai fazer uma pós-graduação agora sobre enteogenia, para trazer ainda mais conhecimentos. Então, também vai ter médicos, tem psiquiatras, tem advogados, enfim, tem Psicólogos, psicanalistas. um corpo docente lá de, assim, E de aí tem o tirar Sandro e a Tânia eu no vi, meio. eu vi no Instagram dele. Nossa, um corpo docente daqueles. Então, lógico que o nosso tempo é pouco, mas quem quiser ir no canal do Wilson, né, Aham. e seguir para saber mais, porque é muito conhecimento, Uhum. né? Então, em uma hora a gente não consegue falar nada praticamente, né, do que é. Verdade. É Wilson Gonzaga, né? Wilson Gonzaga, isso. Ele é hoje, talvez, a maior autoridade quando o assunto é medicinas da floresta na América Latina. Ele é Uhum. estudioso, assim, tem um conhecimento, morou na Amazônia, enfim. Hoje ele é, no Brasil, ele é a maior autoridade quando o assunto é medicinas da floresta. E a gente vai estudar com essas pessoas que Que realmente legal. têm esse conhecimento, né? Porque não é Uhum. só espiritual, tem a parte científica que a gente Uhum. precisa entender para saber o que fazer com as pessoas em determinadas situações, né? Não dá para Uhum. largar tudo na mão da espiritualidade, tem a nossa responsabilidade também, né? Sim. Exatamente. O Sandro e a Tânia, se vocês quiserem assim explicar o básico, tipo, para alguém que nunca ouviu falar em medicina da floresta, para quem nunca ouviu falar em ayahuasca, tem muita gente que nunca ouviu. Se vocês puderem assim fazer um resumo, então, básico para nós aqui, para quem está começando a ouvir, e aí vai despertar para esse universo de expandir a consciência, né? Porque é uma forma de expansão, Sim, exatamente. né? Acho que uma das que trabalha ali a enteogenia no eixo neuroquímico ali, muito importante, né? Então, se vocês Exatamente. puderem falar para alguém que está Bom, começando. resumindo assim, né? Fazer um resumo muito grosso assim, né? A ayahuasca, ela é uma fervura de duas ervas da Amazônia. Uma é uma folha muito próxima do café e a outra é um cipó. Então, dentro de uma ritualística que dura vários dias, uma ritualística com cantos, com reza, é feito a fervura desse cipó e dessas folhas, onde sai um chá, que depois é feita uma apuração e vai sendo as graduações que as pessoas querem, né? Então, quando você toma essa medicina, ela abre
eu digo para as pessoas assim, abre como se fosse um sexto sentido. A pessoa, ela passa a entender por que a vida dela é daquela forma, né? Eu tenho um problema de relacionamento com a minha mãe, mas por que isso acontece? A ayahuasca, ela pode mostrar o caminho, pode mostrar por que aquele problema se instalou na tua vida, e ela pode dar o caminho para você resolver aquilo. Mas não é a ayahuasca que vai resolver. A gente sempre gosta de deixar claro para as pessoas, porque às vezes as pessoas, eu vou tomar ayahuasca e a ayahuasca vai resolver o problema da minha vida. Não é assim que funciona, nenhuma terapia. Nada, né? Tudo precisa de atuação. A ayahuasca dá o caminho caminhar é de cada pessoa. E lembrando, né, que o DMT a gente já tem no nosso corpo. Exatamente. Né? Então, às vezes as pessoas ficam, meu Deus, o que eu vou tomar? Será que... Não, a gente já tem no nosso corpo, né? Só que de uma forma... Exato. Divina, né? No nosso organismo, pelo menos, o DMT ele pode se formar de 3 formas. No nascimento, então quando a gente nasceu, o recém-nascido, se você for dosar o sangue dele, vai ter DMT. Antes da morte, ou numa experiência quase morte, que são as EQMs, né? Se você ir lá e tirar o sangue do paciente e passar por uma análise, vai ver que tem DMT. Então, em 3 momentos da vida, certamente o nosso organismo em um deles vai conhecer o DMT. Então não é algo desconhecido, né? É algo conhecido pelo nosso corpo, conhecido pela ciência, e é maravilhoso. E existe o protocolo, né? Também. Exatamente. Tudo dentro de um protocolo, né? Nada é feito por acaso. Não é porque é natural, né? Que qualquer pessoa pode tomar, assim como a ayahuasca, a psilocibina, o rapé. Até era isso que eu queria pedir para vocês, porque a gente ouve muita coisa, né, Tânia e Sandro? Porque assim, a gente ouve, a pessoa que tomou ayahuasca acabou tendo um problema sério, né? Tem histórias aí de pessoas que tomaram, tem conhecidos na mídia, enfim, que saiu, e acabou até morrendo, coisas assim. Então, é isso que eu queria pedir. Qualquer pessoa, né, pode fazer uso da ayahuasca. Como que é para vocês, assim, esse início? A pessoa chega para vocês, Sandro, eu sei que vai ter lá, né, Tânia, o sábado vai ter a consagração, vai ter lá o que a gente chamava até antigamente ritual, não sei como que se vocês Hoje chamam, a gente trata assim. como cerimônia, né? Isso, uma cerimônia, até porque o ritual, ele é um nome ainda que tem muito preconceito, então a gente busca falar sobre cerimônia, né? Porque nada mais é do que uma cerimônia, de verdade. Né? Então, por exemplo, eu quero ir lá fazer, né, participar. Como que são os passos, assim, como que vocês fazem, né? Bom, o primeiro passo que a gente faz é fazer uma entrevista com a pessoa, né? Buscar entender com ela quais são os objetivos. A gente faz uma conversa por áudio, ou até mesmo pessoalmente, né? E depois a gente manda uma ficha de anamnese para essas pessoas e elas preenchem. E aí lá naquela ficha de anamnese tem um pequeno resumo da vida delas. Se a pessoa toma medicamento, então a gente tem alguns médicos, inclusive, que também nos auxiliam nessa parte científica, né? Para a gente saber se com aquele medicamento a pessoa pode consagrar ayahuasca ou se ela tem que interromper a medicação, sempre com aval médico, né? Se ela tem que interromper dias antes. Então existe um protocolo muito sério. Eu e a Tânia somos muito chatos com relação a isso. Somos rígidos com relação a isso. Isso é muito Algumas pessoas até, Sandro, mas cara, de novo, toda vez precisa preencher. Se você for consagrar 10 vezes a medicina com a gente, as 10 vezes você vai ter que preencher a ficha. Porque hoje você está bem, amanhã de repente você está tomando um medicamento que não pode. A vida muda, a vida vai muito mudando. rápido, E a vai gente mudando, não sabe, né, se a pessoa está tomando ou não a medicação. Então, essa ficha de anamnese, para quem é condutor, né, para quem serve as medicinas, ela é uma garantia de que aquilo que a pessoa colocou lá é uma verdade. Né? Porque Deus nos livre de qualquer situação que possa ocorrer, né? Mas diante daquilo que está na ficha de anamnese, a gente sabe se a gente pode servir ou não a pessoa. Então, quando a gente serve a pessoa e ela tem alguma reação, não é por conta de algum medicamento, pelo menos de acordo com o que está na ficha, né? Mas já aconteceu, por exemplo, a gente já sabe de histórias de pessoas que consagraram, colocaram na ficha uma coisa e na verdade era outra, né? Omitiram informações na ficha de anamnese. Então, a ficha de anamnese ela é um documento indispensável para nós, porque é uma garantia de que a pessoa assinou lá no finalzinho, se responsabilizando que aquelas informações são verdadeiras. Tem outras pessoas também que nos perguntam como que eu sei se eu posso consagrar em tal lugar, ou nós indicamos, né? A primeira coisa é se tem a ficha de anamnese. E a ficha de anamnese não pode ser feita no dia.
Ah, com certeza, É, né? Então a gente fala uma semana, né? Porque às vezes a pessoa precisa interromper 5 dias, mediante aval sempre com aval médico, médico, né? né? 10 dias, 15 dias. Então, como que lá no dia tu vai preencher a tua ficha, tá? E tu toma a medicação e daí, né? Mas Então isso tem que sempre de ter. acordo com o nosso estudo, né? Com o nosso Uhum. entendimento, né? E aqui a gente não está dizendo que nós somos os donos da razão, né? Muito pelo contrário. São os estudos que a gente está fazendo aí há muitos anos com pessoas que têm conhecimento e que têm embasamento científico, né? Não dá para uma pessoa que toma um fluoxetina, por exemplo, 60 miligramas, parar de tomar 3 dias antes. Se a meia-vida do fluoxetina é 15 dias, então em 15 dias, se a pessoa parar de tomar hoje, em 15 dias ela ainda tem o medicamento no organismo. E esse medicamento ele não pode confrontar com a ayahuasca, pode dar problema. Então, esses detalhes que a gente cuida, sabe? Então tem contraindicação absoluta? Tem. Tem. Por exemplo, pessoas que têm diagnóstico de esquizofrenia, borderline, bipolaridade, ou a pessoa ou parentes próximos, pai, mãe, irmãos. Uhum. A indicação é de que não consagre nem ayahuasca, nem psilocibina, nem ibogaína, nem qualquer outra medicina. Uhum. Pode ser que a pessoa venha consagrar e não aconteça absolutamente nada, ela tenha uma virada de chave que vai mudar a vida dela. Mas, infelizmente, dentro do protocolo, a gente precisa ser muito rígido e seguir aquele protocolo. Porque pode vir e piorar a situação dela. Uhum. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter. Às vezes a gente fica até com pena das pessoas, né? De ter que dizer, a gente sabe que a medicina pode ajudar aquela pessoa, mas por conta daquele medicamento ela não pode consagrar. A gente fica com pena, mas precisamos... E já a indicação para vícios, tipo alcoolismo, Muitos. Já é indicado, né? Sim. Já. Nós mesmos, Inclusive né? nós temos vários várias casos, pessoas, não né, só com álcool, com outras, Outros né? tipos de drogas. drogas, enfim, né? Uhum. Outros vícios, né? Das mais diversas ordens. Né? Até tem bastante estudo com relação a isso, né? Exatamente. Tem vários estudos, né, com relação ao uso do ayahuasca, né, uma das medicinas da floresta, enfim, eu sei do ayahuasca, né, porque eu busquei algumas coisas, que é justamente para a questão do vício, né, das drogas. Exatamente. Então tem a ayahuasca, que ela é muito utilizada para essas questões, a psilocibina, que daqui a pouco a gente pode entrar um pouco mais, né, que é algo que a gente também está estudando bastante nesses últimos anos aí, muito utilizada para tratar a questão de depressão, ansiedade, essas doenças da mente, né? São medicinas maravilhosas que estão ganhando uma proporção muito grande, né? O próprio rapé, né? O próprio rapé. Também. E o rapé é uma outra medicina soprada no nariz, né? Com base de tabaco e ervas. Muito utilizada para quem quer interromper aí o vício no cigarro. Uma medicina maravilhosa. Feita dentro de um protocolo, né? Tudo tem que ser assim, Tudo né? tem, tudo tem. tem Eu que acho ser, não muito é legal simplesmente chegar e fazer, Não né? é? Às vezes as pessoas chegam, até a Tânia pode falar, que a Tânia tá mais na loja do que eu. Às vezes a pessoa chega na loja e diz, eu quero comprar rapé. Como é que é, né, amor? Fala aí. Esses dias mesmo a Ellen, né, falou, mãe, veio um cliente e queria rapé, mas eu não vendi. Eu falei, tá correto, porque a gente ensinou ela assim, não pode vender para quem não conhece, porque a gente sabe da responsabilidade também, né? Volto a repetir, não é porque é um natural que todo mundo pode utilizar, porque o rapé também ele expande a consciência de forma talvez um pouco mais leve, mais rápida, né? Mas tem que ter esse cuidado. Então, volta e meia na loja aparece alguém, eu falo, não, então você vem, a gente vai te explicar, você vem aqui 15 dias, a gente vai fazer um estudo, né, mesmo que rápido, e depois eu vou começar a te ensinar como é que faz para futuramente você se auto-aplicar. E também a gente tem resultados assim, né, e lógico, não é sempre 100% da medicina, tem que ter a boa vontade da pessoa, né. O que eu acho legal assim também é que nessa cerimônia, né, às vezes as pessoas vão por curiosidade, tipo, tá, vamos expandir o conhecimento, a consciência, só que daí elas ganham um presente que eu acho que elas não esperavam, Exatamente que isso. é a fé, né? Porque a questão, assim, claro que a gente respeita todas as religiões, mas não é uma questão de religião, é uma questão de espiritualidade,
que cada um vai encontrar em si o seu caminho, né? Exatamente isso. Porque troca os nomes, mas quando é A verdadeiro, finalidade é a mesma, né? é a mesma, né? Então eu percebo isso. E eu gostaria de ver com vocês assim, como que a psilocibina entrou então nesse caminho aí das cerimônias do Sal da Terra. Mais Começou uma vez com- foi Catânia. Também Falei que ela é há- bruxa. Não acredita? também há muito tempo atrás, e também muito pouco se tinha, né, na época, e É que, na agora verdade, a psilocibina ela é muito recente, os estudos científicos. É agora, 2, 3 anos para cá, que está assim, mais na intenso, mídia, né? né? Mais Uhum. intensos os estudos. Mas e veio e despertou esse interesse por conta do Wilson também, né? O nosso sonho era fazer um curso com ele. Eu Né? sigo ele, acho ele muito Até legal. por questões financeiras, né? Que não é, vocês sabem, né? Que esses cursos, às vezes o pessoal até fala, ai, mas vocês São cobram caros. para fazer um trabalho que é espiritual, Porque é espiritual, não né? pode cobrar, né? Tem muito essa questão, né? Uhum. Ai, fulano de tal faz de graça, né? Mas nós cobramos. Tem né? todo o investimento de Tem estudo, todo né, Exato. gente? esse investimento. Então, por Uhum. exemplo, a gente foi 2 vezes lá para São Paulo, né, com ele, que era o nosso sonho de verdade fazer, né? Então, no passado a gente investiu assim o que a gente podia e o que a gente não podia em estudo, em instrumentos musicais, né, amor? E que a gente teve mais conhecimento mesmo foi nesses estudos com o Wilson sobre a psilocibina, mas eu já consagrava, assim, em outros lugares, lá em Segalquia mesmo, com o Josemar Andrade, que o pessoal de Segalquia trouxe. Lá no Peru a gente teve uma experiência, e a gente vai aprofundando, né? E sempre os nossos cobaias são os nossos amigos, né? A gente tem um grupo que a gente fala que são os nossos anjos, que nos auxiliam nas cerimônias, são umas 20 pessoas, né? Então a gente, vamos testar, vamos, né? Vamos isso, vamos aquilo. Então, antes de fazer para as pessoas, a gente faz em nós mesmos, né? Isso já, as pessoas que nos auxiliam, e as pessoas que nos auxiliam que convidam daí alguém, e foi assim que começou a nossa história, né? Eu acho interessante porque quando era jovem, a gente escutava, tem Oxá de cogumelo, né? Mas não sabia nome, assim, científico, nada. Nem mesmo, eu acho que na época que a gente consagrou a ayahuasca, que foi há uns 25 anos atrás, mais ou menos. Acho que mais até. A gente tinha conhecimento. Aí, o que aconteceu? Quando eu fazia quimioterapia, eu ficava quase o dia inteiro no hospital tomando medicamento. E teve uma das vezes que eu fiz todo o protocolo de medicamento e eu comecei a ter que tomar um antialérgico muito forte, porque o medicamento do segundo tipo de quimioterapia começou a me dar alergia. E durante esse uso dessa medicação, apareceu na minha cabeça, assim como, tipo, ler campo de alguma coisa, para eu estudar sobre cogumelos e psilocibina. Aí depois eu cheguei em casa e pensei, tá, mas eu vou achar isso onde? Aqui nem tem, pensei, né? E daí passou a químio, eu comecei a me recuperar, que foi na metade do ano, em julho, e no final do ano ali eu entro, porque eu gosto muito da loja do Sal da Terra, estou sempre, né, acompanhando, adoro as calças, e eu vi ali que ia ter uma cerimônia reset, né, com a psilocibina. Eu falei, opa, é aqui que eu vou. E eu preciso dizer para vocês assim que, apesar da Carla ter falado ali que a gente teve algumas experiências, né? Eu não digo que foram ruins, assim, eu acho que tudo é para crescer, mas porque eu tive muito crescimento com o ayahuasca. Mas a psilocibina foi um diferencial pós ter tido o câncer, né? Porque a gente nunca sai da mesma forma que a gente entra. É muito difícil assim, mas também é um aprendizado, é como se fosse um mestrado, eu sempre falo. E as cerimônias de reset, que eu já fiz 2 lá com vocês,
é um diferencial, assim, muito grande, me trouxe muita expansão de consciência, e é uma coisa muito legal, e o bom é ouvir vocês, assim, falando, porque a gente sabe, olha só, eu fui num lugar que eu estava amparada. É. É isso que a gente sente, né? A gente estava falando da chuva, que eu vi vocês lavando as cobertinhas lá, né? Eu pensei, meu Deus, olha, os queridos lavando coberta no final de semana. Então a gente sente esse amparo, esse cuidado, o estudo de vocês. Então, assim, nossa, eu achei é um diferencial mesmo. Eu agradeço muito, queria falar isso aqui no microfone para ficar A registrado. gente agradece. A gente fica Muito muito legal. feliz. E se alguém perguntar para nós qual é o boom de tudo isso, é isso, sabe? É ver que realmente faz sentido para as pessoas, né? É você chegar num determinado momento de alguém vir dizer assim para você, olha, eu passei 20 anos me tratando de uma depressão e foi com a medicina que vocês serviram que eu pude me livrar disso. É de ver uma pessoa com câncer prestes a fazer uma cirurgia, consagrar a medicina com a gente e fazer o exame na outra semana e não ter mais nada, sabe? São situações que já aconteceram. É ver uma mãe que chorava há 20 anos a perda de 2, 3 filhos por conta de abortos, né? Sair de lá feliz porque conseguiu ressignificar tudo aquilo, né? Então, o ápice de tudo isso, sabe? É ver essas pessoas sendo curadas. E nós começamos isso porque fez sentido, né? Principalmente na minha vida. Quando eu comecei, eu tinha problemas familiares, né? Com a minha mãe, enfim. Todo mundo tem, eu acho, alguma questãozinha familiar, Família. né? E eu sempre falo assim, né, para as pessoas que vêm, eu nunca posso falar que a minha dor é maior que a tua, tendo um problema com a minha mãe, e nem vice-versa, porque a gente não sabe a proporção, né? A Vivi teve câncer, o Sandro teve câncer. Como é que eu vou saber o sentimento do Sandro e da Vivi? Eu não sei. Então, talvez a Vivi sofreu muito mais. Tem pessoas que demoram, né, para ressignificar tudo isso. Então, eu comecei por mim. E eu fui muitos anos, eu queria saber coisas, né, por que era assim, por que era aquilo. E tudo isso fez sentido na minha vida. E quando você traz esse significado, esse bem-estar, essa E quando você evolução, vive isso, você né? quer mostrar para as pessoas isso, né? Então, hoje, e todo mundo que vem, né, que gosta, quer trazer alguém, Exatamente. né? E tem uma outra situação também, né, que é o fato de servir. Não tem nada mais gratificante do que você poder, até você citou no final de semana que a gente participou, teve chuva o sábado todo. Eu e a Tânia ficamos de pé ali na chuva mesmo, e nós estávamos felizes, né? Mesmo ali molhado, com frio, estávamos satisfeitos por poder estar na condição, além de aprender, né, além de fazer o nosso estudo, estar na condição na condição de servidores, sabe? De poder servir as pessoas, de poder proporcionar bons momentos para as pessoas através das medicinas, né? Então, é muito gratificante. Eu, você e os guardiões físicos Exatamente. e invisíveis. Temos que fazer justiça, né? Tem É, mais de 20 pessoas que uma não é equipe só o grande, Sandro e a né? Tânia, né? Então, nós temos hoje pelo menos aí umas 20 pessoas que nos ajudam, Que legal. né? A gente nem vai citar os nomes aí porque é Senão capaz de esquece esquecer de alguém, né? alguém, Mas daí dá ruim. somos muito agraciados por conta disso, né? E todas as pessoas que vão sempre falam muito bem deles, assim, né? Uhum. Sabe que eles são fantásticos. E todas as vezes a gente se emociona, porque eles são fantásticos mesmo. São. O Verdade. que seria da gente sem equipe, né? É isso aí, é isso mesmo. Eu vou fazer uma pergunta agora que talvez as pessoas gostariam, né, de saber, porque a gente então sabe, eu já sabia, você também explicou que o ayahuasca então é um chá, no caso de 2 plantas, né? Isso. E a psilocibina, o cogumelo, como que é? Bom, a psilocibina, ela está presente em algumas espécies de cogumelos, né? São mais de 200 espécies, né? Então, quando a gente toma quando a gente consome a psilocibina, ela atua diretamente na nossa rede neural padrão, que é a nossa casa do ego, vamos por assim dizer, né? Eu gosto de citar um comparativo que o Wilson Gonzaga sempre fala, o que é essa rede neural padrão, né? Por que as pessoas sabem, desculpem a palavra, né? Mas por que as pessoas sabem que não pode peidar em público?
É a nossa rede neural padrão dizendo que não é ético, que a gente não pode, né? Então é um padrão que a gente vai criando, Sim. né? Quando a gente toma a psilocibina, essa rede neural padrão ela se desfaz. E aí causa a neuroplasticidade, que é a capacidade dos nossos Os neurônios novos buscar outros caminhos. caminhos que até então não se conversavam, né? Uhum. E aí é que surgem então as possibilidades de curas, de insights, de virar a chave, de se dar conta de, cara, eu estava indo por aqui, por que eu nunca me dei conta que eu posso ir por aqui, sabe? E às vezes a pessoa vai naquele caminho e consegue se encontrar, né? Então, a grosso modo, também é isso, né? Neuroplasticidade. A Era capacidade isso, do nosso dos nossos neurônios buscar outros caminhos para Era isso sair que eu daqueles padrões. tinha buscado com relação à psilocibina, de entender, né? Eu chamo ela Ah, a Carla, carinhosamente de tia Sibilina. a Carla fala, você vai lá na tia Sibilina hoje? Posso isso marcar aí. atendimento nesse sábado ou você vai lá na tia Sibilina? E aí, justamente pela questão da neuroplasticidade, né? Maravilhosa. Que é incrível. Então, hoje os estudos aqui no Brasil, né, como eu já falei, eles basicamente estão concentrados nas doenças da mente. Mas a psilocibina ela tem um leque muito grande de possibilidades. A gente pode até citar o exemplo da nossa filha, né? Para a questão de... saber se eu podia perguntar isso, porque eu achei tão legal o dia que eu fui que vocês contaram sobre A Ellen também a foi evolução dela. uma virada de chave. A Ellen sofria muito bullying na escola, né? Porque ela é mais fofinha, né? Então ela sofria muito bullying. E por mais que a gente converse, né? Que a gente tem todo aquele, né? Que às vezes a gente tem vontade de falar, né? Que tem que fazer uma coisa, mas tem que fazer outra. Eles não têm esse entendimento, né? E eu falo, se é ruim para nós, pensa para eles. Imagina para eles, né? E também a Ellen tinha um pouquinho de dificuldade em matemática, né? E a primeira vez foi uma virada de chave para ela. Tanto que no final do ano ela foi com quase 10, né, de matemática, e a psilocibina mostrou para ela que gente feliz não incomoda. Essa é uma frase que ela carrega então, para a vida. Então, essa é uma agora, frase que ela recebeu da espiritualidade, né, da neuroplasticidade, sei lá, que legal. do que podemos associar tudo isso, né, que é tudo envolvido. Mas hoje, então, a frase que ela carrega, gente feliz não incomoda, né, mãe? E ela chorava, assim, né, no dia, ela dizia, meu Deus, como, né, como que pode? E é isso, porque, né, não são felizes, talvez, daí incomoda os outros, né, alguma coisa assim, né, ela não falou exatamente o que aconteceu, mas essa é a frase que ela carrega. E a psilocibina também, né, ela nos mostra que, cara, a gente vive numa ilusão. A gente vive numa ilusão, assim... E dá tanta importância para essa ilusão. Muita. Então, a gente sempre fala que seria importante que as pessoas se dessem a oportunidade de conhecer as medicinas da floresta, para ver como que a gente vive numa ilusão, sabe? É verdade. É uma outra pergunta também que acontece bastante, né? Se as medicinas, elas viciam. Eu ia perguntar agora. Ai, mas daí vocês estão viciados, porque isso, né? Então, até hoje, eu faz 20 e tantos anos, não sei se vocês já ouviram, né? Mais tempo ainda. Até hoje, eu nunca ouvi ninguém falar em nenhum médico que estava viciado em ayahuasca, né? Em psilocibina. Então, inclusive os estudos mostram, né, que não existe dependência e que não existe efeito colateral, muito pelo contrário, né, não existe. Então hoje talvez uma pessoa depressiva, meu Deus, né, vai chegar em casa e vai tomar 50 cápsulas de psilocibina. O que vai acontecer é um overtime. Vai ficar... Aumenta, prolonga, o tempo, isso. Né, mas não vai precisar ir para o hospital, fazer uma lavagem, fazer... Né? A gente sempre outra coisa que a gente fala muito também, que falando de medicação e das medicinas, a gente compara as medicações como um empréstimo, né, de dinheiro. Você hoje vai no médico ou pegar uma medicação, você quer 15 gotinhas, e ele vai dizer, não, vamos dar 25 gotinhas, né? Mas o que você vai pagar depois com isso é muito alto o valor. Né? Os juros com medicações, né? Porque daí vai começar a dar problema de estômago, depois você vai ter
que tomar uma outra medicação para outra coisa e assim vai, né? Então, a pergunta, né? Sim, eu quero só perguntar 2 coisinhas para vocês, que eu achei muito interessante o que tu falou agora. Por exemplo, tanto no ayahuasca, logicamente, mas na cerimônia da psilocibina, então, é interessante a questão musical, né? Muito. Porque música é frequência. Frequência. É tudo frequência. Tudo é tudo frequência. frequência. E essa frequência também ajuda em muito você a Exato. entrar, né, nesse estado. Inclusive, se as pessoas forem pesquisar, vai ver que de um tempo para cá mudou-se a frequência, que era 432 Hz para Uhum, 440. Uhum. Isso foi uma estratégia. Pelo menos é o que falam Falam as escrituras, as né? teorias. Uhum. As teorias. Mas as frequências musicais, eu e a Tânia, a gente analisa música por música, se ela tá no lugar certo, no momento certo, se ela tem que vir um pouquinho antes, um pouquinho depois, porque se tem algo que pode levar você pro céu ou para não. outras Uhum. esferas, é música. É verdade. Né? A gente sempre fala, né? Cuidem o que vocês Muito cuidado. escutem. Então a gente assim, ó, eu e a Tânia, a gente não coloca uma música, eu vou colocar essa porque eu gosto. Não acontece isso. A gente coloca aquela música porque ela é necessária Uhum. para aquele momento. Né? Então existe um estudo muito aprofundado também na questão musical. E vocês também fazem o ritual, no caso a cerimônia, individual, né? Isso, a gente faz também. A sessão A individual. sessão individual. Tem pessoas que têm vergonha, às Sim. vezes, né? Ou que não se sentem bem estar lá no grupo, ou ainda pelo fato do preconceito. O histórico familiar Sim, também, que a né? pessoa de repente não quer compartilhar. Ah, Às o que vezes- vão pensar de mim? É. Tô lá, né? O que vão falar de mim? Então a gente faz o atendimento Uhum. individual 2 vezes na semana, porque também é um processo, Imagina, né? Demanda tempo. demanda, tudo. e a gente faz um outro protocolo daí no Hum. atendimento individual, né? Que a gente põe mais técnicas de hipnose, de apometria, de Uhum. constelação familiar, que daí a pessoa já tá com a mente expandida, então ela Qualquer sai coisa de lá, ali. sabe? Ela sai. Uhum. Então a gente consegue dar mais atenção. Hoje a gente pega no grupo, né, aí um pouco da Vivi, um pouco da Carla, um pouco do Sandro e monta a cerimônia, monta as músicas ali, né? De acordo com a situação De que cada acordo, um coloca E na na ficha de individual a anamnese. gente vai tratar só da Vivi. Então a gente faz só 2 vezes por semana, porque daí demanda de bastante A gente tempo. faz um estudo muito profundo da vida da pessoa também, né? Porque a Uhum. gente precisa acertar o que a pessoa quer, né? Quando a pessoa vem com uma situação, eu tenho um problema de relacionamento com meu marido, eu preciso resolver isso. Então a gente precisa acertar os passos para a pessoa conseguir resolver, né? Uhum. Graças a Deus, 100% dos atendimentos que a gente fez, as pessoas saíram satisfeitas. Teve assim, né? um atendimento que chamou muita nossa atenção e que a gente ficou, né? Que era um casal, que eles iriam casar. E eles queriam consagrar, fazer um atendimento antes, né? A gente ficou, meu Deus, né? E agora? Eles se deram de presente, sabe? Aham, que legal. Né? Muito Mas legal. quem entende, né? Aham. O que será que vem aí? Vão nessa- casar ou não vão? E assim, no final, lógico, a gente ficou muito feliz e tal, né? Era o que eles buscavam, enfim. Foi sensacional Mas aqui. a gente nunca tinha feito, né? E, tipo, em Aham. 10 anos Não. foi o primeiro, assim, chamou a atenção. Gente, nós poderíamos ficar aqui um tempo. Eu queria só né? perguntar um negócio sobre a música que o Sandro toca. Eu sou super fã também das músicas. Tem uma que eu ouvi numa sessão de reset, assim, e eu não consigo cantar ela, mas eu adoro essa música, que até eu te mandei lá e tu falou, essa é do Sandro. Mas eu acho que ela não tá ainda no Spotify, né? Você tem uma playlist no Spotify, Sim. pode dizer daí também para as pessoas. Uhum. E isso melhorou, assim, expandiu depois que tu começou com as medicinas? Tudo veio com as medicinas, né? Então, passado aí uns 5, 6 anos de eu consagrando as medicinas, já a partir do momento que eu conheci elas. E eu sempre fui muito da música. A música sempre esteve presente na minha vida toda. Assim. Mas então já era músico? Eu sempre gostei, cantei em festival muitos anos na minha vida e depois tive que parar por conta da faculdade. Trabalhava durante o dia, estudava à noite, não tive mais tempo, né? Mas a música sempre foi algo que eu gostei, assim, que era o meu... As pessoas, os homens geralmente gostam de jogar bola, né? Eu gosto de tocar violão e cantar. E com as medicinas eu vi uma possibilidade de poder ajudar as pessoas através das músicas. Então eu começo a receber mensagens da espiritualidade
e começo a transformar essas mensagens em música. Então eu tenho aí, sei lá, 100 músicas que eu recebi. E todas elas com mensagens lindas, assim, Aumentar sabe? a playlist lá do Spotify, né? É um dos projetos também, né? Mas é isso, a espiritualidade, ela trabalha nessa questão também, né? Ela pega um potencial, digamos assim, da pessoa e amplia aquilo, porque muito aquilo legal. pode estar a serviço da espiritualidade, né? Então, tem bastante música minha, assim, no Spotify, tem algumas, pode só pesquisar pelo meu nome lá, Sandro Devens, já vai encontrar. E é isso. Muito legal. Muito legal. A gente tá quase no nosso tempo, que pena. É como passa rápido, né? Acho que a gente vai ter que rever esse negócio do podcast ser só 1 hora. Vamos fazer a edição Vamos 2 na ter próxima, que né? rever isso daí, né? A gente faz Ou- a edição 2. Vamos fazer, porque A gente nem falou da nossa ida pro Peru. Olha né? aí, ó. Olha, tem um caderninho da Tânia não, cheio não, aí pra ó, falar. A gente vai ter que ainda, ó. combinar parte 2 disso daqui. Não, mas no Peru dá pra falar rapidinho do Peru. A eu gente acho. foi 4 vezes pro Peru, né? Também 5 fazer vezes. imersões, porque lá é onde tudo começou, né? Assim, pelos uhum. estudos e tudo. Pode falar, Marcos. Então, ali no Peru a gente tinha um sonho também. Né? Assim como com o Wilson, era um sonho pro Peru, assim, porque quando a gente começou a consagrar, eu pelo menos, né, falo de mim, não existia o que a gente chama hoje de música de rezo. Existiam as músicas das cerimônias, os hinos, né? Mas na época se utilizava muito os ícaros. E os ícaros, eles vêm daquela região do Peru. Então, quando a gente foi a primeira vez, eu falei para a Tânia, eu preciso ir conhecer lá o Maha Templo, eu preciso conhecer lá o Alonso del Rio, que são as pessoas que eu me espelhava, né? E aí a gente teve a oportunidade, nessas 5 vezes que a gente foi, de conhecer lá o Maha Templo, que é onde tinha o Diego Palma. Ele já é falecido, morreu em 2018, vítima de câncer. Hoje, daí, quem toca lá é o Nátio Rodrigues, que também é um músico, assim, ele é multi-instrumentista, o que vocês imaginarem, instrumento, ele toca. É um querido. Conhecemos daí a Milagros, que é a esposa do Diego. Depois, no outro ano, a gente foi para Tarai, que é uma cidadezinha perto lá de Pisac, onde a gente foi conhecer a Casa de los Abuelos, Alonso del Rio. Ele é hoje uma das principais referências no Ocidente quando se fala em música, em medicina da floresta. Morou 20 anos na floresta amazônica, lá com as tribos Shipibo, e a gente pôde também fazer cerimônia com ele. Outras cerimônias a gente participou lá com o Gonzalo também, que é uma referência lá em Sound Healing, com a medicina do cacau também. A gente participou de uma cerimônia, de algumas, né? Cerimônia do cacau com banho sonoro. Então é aquele ambiente que você tá lá Imagina e as que pessoas frequência. tocando os instrumentos ao vivo, assim, gongos e... Cara, é um negócio espetacular. É uma experiência, né? E agora, nesse ano, a gente pretende voltar para o Peru novamente para fazer uma imersão de alguns dias daí, né? Estão convidadas. É. Opa! Oh, sério? sabe? A gente vai levar algumas pessoas. A gente tem um grupo de pessoas que já tem interesse em fazer esse estudo. Uhum. E aí é um estudo, assim, onde a gente vai mergulhar mesmo. Porque lá no Peru, em Pisa, que é uma cidade toda ritualística. O que imaginar de medicina da floresta e rituais de expansão da consciência, com o que vocês imaginarem de medicinas da floresta, tem lá. Então, e sem contar que é uma cidade encantadora, né? Ela é uma cidadezinha assim que a gente sempre fala que é a nossa segunda casa. Mas, assim, Vamos pensar, né, Carnitia? Vamos Vale a pena. refletir. é isso. Então, gente, eu não sei se eu vou botar vocês agora numa fria ou numa prensa, como a gente fala, né? Mas eu não sei se vocês podem deixar alguma dica prática pra gente, ou se não tem como, pra gente estar encerrando isso. Também já quero convidar vocês para falar, a gente já vai deixar aqui o @ da loja, né, da Sal da Terra, mas se vocês quiserem, né, outras formas das pessoas poderem entrar em contato com vocês, né? Mas eu acho que é onde que tem as informações das próximas cerimônias, tudo, né? Se Sim. vocês já puderem falar para nós também.
Então a gente trouxe um presentinho aqui que vai ser parte da técnica. E a outra Olha! parte, Que legal. a pessoa não conseguiu passar na floricultura, tá? Mas então vocês Ai, que imaginem. legal. Tá. Tem as plantinhas aqui, né? Aham. Que é o que a gente fala nas nossas cerimônias também, Ai, né? que legal. Que é uma prática para a gente fazer em casa. Ou cuidar, ou levar isso adiante, né? Como que a gente faz isso no nosso dia a dia? Porque nenhuma técnica vai fazer para a gente se a gente não colocar em prática o que a gente aprendeu. E é como, eu falo, como regar uma planta, né? Então você tem que ir lá falar com ela, Todo quer dia. falar com nós mesmos, né? Vai lá, fala com ela, rega com ela, é bobeira. Não, não é bobeira. E assim é com nós também, né? Então, talvez essas coisinhas que a gente faz no dia a dia desperta um sentimento, é uma âncora, né? Acender os incensos, né? É criar um Ai, que momento, delícia. né? Criar um momento. Eu tenho de manhã, quando vou tomar meu café, vou lá, acendo incenso, tenho o meu diário lá que eu leio, a minha palavra, a Bíblia, enfim, tem que criar esses momentos. Então, esse seria, né, acender um incenso, ter uma planta dentro de casa para você saber que existe algo ali que você tem que cuidar, né? Isso fortalece muito a não só a fé, mas tudo, né? Existe até, fortalece até a nossa imunidade. E a É oração, incrível. né? E isso tudo, né, com a oração, Com com a intenção, fé, né? com a intenção, com a fé. Nossa, muito legal. Ah, Muito adorei, obrigada. muito obrigada. Esse de pitanga aqui, nossa, que cheiroso. Muito bom. Você é o muito campeão de obrigada. vendas, né? Eu imagino. Esse de pitanga eu não conheço. Muito Chegar em bom casa já mesmo. vou incendiar. E se quiserem chamar vocês, no Instagram da loja. Então, pode ser também, né? É sal.daterra, Uhum. terra com H no fim. Também tem o Sandro e Tânia Devens, isso no Instagram, né? E aí tem os nossos contatos, né? O 49 988 45 0101, que é o da Tânia, e o 99952 4552, que é o meu. Então pode chamar eu, a Tânia, ou no Instagram, onde ficar mais fácil. E a gente, com muito carinho, vai responder a cada um, tirar todas as dúvidas. Mas olha que a gente vai pensar de fazer a parte 2, Tem né, que fazer Vivi? parte Nós 2. Eu temos ainda que nem fazer... perguntei da onde É. saiu o sal da terra, a ideia. E Ah, tem e um aí tem uma monte história de bonita perguntas. também. Olha aí, Pois ó. é, então. Sal da obrigada. terra é uma passagem bíblica, né? Então, vocês já sintam-se convidados, se vocês quiserem, né, logicamente, de fazermos a parte 2 desta Maravilha. conversa Pra aqui. vir conversar Porque fora foi da caixa de novo. Muito bom. E a gente agradece de coração vocês por terem aceito, né, vir aqui para compartilhar com a gente tanto conhecimento assim. Muito Obrigada, bem. gente. A gente Coisas que a agradece. gente viveu há muito tempo atrás, né, Vivi? É. Que bom que dá para ser revisitado e com um novo olhar agora, Isso. Isso aí. Muito bem. Muito Vamos obrigada. encerrando, então. Nós vamos encerrando por aqui. Obrigado, Tânia e Sandro. Nós que A agradecemos. gratidão enorme nossa de vocês estarem aqui. E nós vamos encerrando, então, o nosso episódio de hoje com o coração cheio de gratidão. Nós vamos convidar você para curtir esse episódio, curtir o nosso canal, nos acompanhar no YouTube. Se inscrever. Isso, Conversando Fora da Caixa, no canal do YouTube, Circulando Danças e Terapias, Espirais em Expansão. Muito obrigado para você que ficou até aqui e um grande beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Ai, gente, Muito bem.